Boa noite a todos. Inquietações com Cláudio Daledoni Júnior. Essa é a minha proposta. Temas que me inquietam. São temas que nós temos que levar à reflexão. São temas que nós temos que discutir, debater, trocar impressões e aprender. Advocacia no presente, no passado e no futuro. O que é isso? Essa é a minha inquietação. Mas o que é isso? O que traz essa inquietação? Qual é o motivo dessa inquietação? Não, sem óculos não dá, não enxergo mesmo se ficar sem óculos. O que traz essa inquietação? Essa inquietação traz da seguinte maneira, ela se dá da seguinte maneira. Um abraço, Cisa, Oeste de Santa Catarina, Sávio, um abraço. Qual é o motivo dessa inquietação? O que é a advocacia para a sociedade? O que representa a advocacia para a sociedade? A advocacia para a sociedade é um mecanismo de defesa do cidadão. Um mecanismo de defesa do cidadão para coibir o quê? Para coibir a prepotência do Estado, para coibir e para garantir direitos. Mas principalmente a prepotência do Estado tem na advocacia o seu muro de arrimo. Tem no advogado, na figura do advogado representando a advocacia, o seu muro de arrimo. É ali que nós vamos segurar. O Estado é prepotente muitas vezes, o Estado é canalha muitas das vezes, o Estado é abusivo em muitas das vezes, e estará lá sempre um advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, um advogado que tenha pleno direito e tenha capacidade postulatória para postular em juízo ou fora dele, garantir direitos, garantir o cidadão. Muito bem, qual é essa inquietação? Por que a advocacia no presente, no passado, no futuro? O amanhã é feito de hoje. O amanhã é feito de hoje, né? Você vai construir o teu amanhã com aquilo que você vai produzir hoje. Por que é que eu me atrevo a falar disso? São 25 anos de advocacia. Uma grande lição de vida, que é a advocacia, e essa lição de vida eu tenho que passar para os senhores. Como eu já disse, até disse na outra live, nós estamos aqui, eu principalmente, estou sendo apresentado para esse mundo do Instagram, estou sendo apresentado para esse mundo virtual, para esse grande Big Brother que a gente está vivendo, e essas informações chegam a todo momento, a todo tempo, chegam de uma maneira universal, né? A gente está sabendo o que aconteceu lá no Maranhão, no mesmo tempo, né? No mesmo momento. Então o que acontece? Olha lá, direito penal é o dique de contenção do poder punitivo, cabe a nós advogados lutar para isso. É verdade, dizeres de Zaffaroni, grande Zaffaroni, conheci, tive aula com o grande Zaffaroni. Somos os guardiões contra o monstro estatal, é isso aí, Tremura. Como eu estava dizendo, o que nós temos hoje? Nós temos essa interação full time, a todo tempo. Nós estamos sabendo o que está acontecendo e a gente está emitindo notícia e está consumindo todo o conteúdo de tudo que acontece em tempo real. Mas nós somos advogados e eu estou vendo que a advocacia está sendo passada a limpo por essa rede social, por essa interação imediata e de uma velocidade gigantesca. O que a gente tem que refletir? O que está me inquietando de tudo isso? O que está pegando? Né? O que está acontecendo? Nós temos... Eu coloquei no meu history, quando eu anunciei a live, 3 notícias, de 3 casos, em janelas de tempo assim, bastante distintas. Eu coloquei um caso de 2003, onde foi feito um perfil, se traçou um perfil do advogado que absolveu uma pessoa, 2003, caso dos emasculados de Altamira. Então ali faz um pequeno retrospecto da minha vida. 2003, eu tinha lá meus 29 anos, eu tinha pouco tempo de advocacia, aí depois eu publiquei um history também, com uma outra notícia, em 2010, quando eu assumi o caso do goleiro Bruno. Aí ali eles já fizeram um perfil de quem era o advogado que estava assumindo a defesa do goleiro Bruno.
Depois eu também publiquei no History, quem tiver curiosidade para ver ou quem já viu, eu publiquei um caso de 2017, o caso do jogador Daniel, ou o caso Brits, que é referente àquele assassinato, aquela morte do jogador Daniel, onde é acusado o Edson Brits. E ali também tem uma matéria jornalística, um link, dizendo quem é o advogado que assumiu aquela causa, traçando um perfil do advogado, a imprensa traçando o perfil do advogado. Por isso o tema, advogado no presente, no passado e no futuro. E o que eu quero dizer, o que me inquieta, o que eu tenho observado em algumas ocasiões, em alguns profissionais, em alguns acadêmicos, em alguns estagiários. Devemos nos preocupar. Por quê? Porque quando assumimos uma causa relevante, a imprensa vai fazer um retrospecto do que você fez, do que você era. Por isso que o amanhã é feito de hojes. Então hoje você tem que ser um advogado que tenha sobriedade no exercício da advocacia. A grande inquietação é isso. O que eu peço, o que eu clamo, o que eu quero fazer junto com os senhores é uma advocacia um pouco mais sóbria, é uma advocacia de sobriedade, é uma advocacia, nós exercemos um munus público, a advocacia não é uma atividade mercantil, a advocacia não é e não serve para hobby, a advocacia é um mecanismo de defesa da sociedade, como eu já vinha dizendo, a advocacia é algo, um instrumento muito importante, de extrema importância para coibir, para barrar, para enfrentar a prepotência do Estado. E nós não podemos, que nós temos um adversário poderoso, que é o Ministério Público. Nós temos um adversário muito poderoso. As pessoas querem mídia, doutor. É verdade, nós já vamos chegar lá. Nós temos um adversário muito poderoso, que é o Ministério Público, que ele é coeso, eles têm as guerras deles, eles têm as vaidades deles, eles têm tudo aquilo que a gente tem, só que eles têm algo que a gente não tem. Eles funcionam enquanto instituição, eles funcionam assim, me perdoe até a forma coloquial que eu estou fazendo de tudo isso, porque é um bate-papo, essa inquietação é um bate-papo, não é um juridiquês. Vamos entrar em temas muito densos, vamos entrar em diálogos muito densos, mas nesse momento vamos bater esse papo. Sabe o que eles têm? Eles têm o espírito do motoboy. O motoboy leva uma cacetadinha no trânsito, não importa, ele está certo, ele está errado, tem lá dezenas, centenas de motoboy e vão cercar e todo mundo respeita. O Ministério Público tem esse espírito de motoboy, bata em um, mesmo eles estando errados, muitas das vezes estão errados, bate em um para ver o que acontece. Pegando fundo, devemos seguir o caminho meio com as forças necessárias. É isso aí, Tremura. Então bate em um para ver o que acontece. E nós, advogados, nós acadêmicos, porque eu não deixo de ser um acadêmico de direito ainda, eu me coloco na mesma condição dos senhores, tudo é novo para mim. Isso aqui que eu estou fazendo é novo, entendeu? Tolo é aquele que diz o seguinte: eu sei tudo, eu já estou aqui. Não, eu estou aprendendo para onde eu quero chegar, e um dia eu vou falar para vocês onde eu quero chegar. Eu estou iniciando, eu começo a me sentir minimamente adestrado para chegar aonde eu pretendo chegar. Então, eu quero dividir isso com vocês, eu quero lançar até uma meta com os senhores, tá? Porque o que me inquieta, e esse aqui é live Inquietações com Cláudio Daledoni Júnior, é o que? Existem pessoas que estão assim, pode não estar fazendo de má fé isso aí, tá? Pode não estar fazendo de má fé. Eu quero falar da advocacia como um todo, em presente, passado e futuro, para as pessoas poderem saber o que vão enfrentar lá na frente. Às vezes, e por vezes, e eu digo presente, prospectando o futuro, sociedade de advogados. Uma sociedade de advogados é uma coisa muito séria, é tão séria quanto um casamento. Você não sai casando várias vezes para ver no final com quem que vai dar certo. Você tem que ser criterioso. Se associem, mas não peguem com aquele, já formalizem uma sociedade de advogados, porque o advogado nunca marca outra academia de júnior. Veja, os senhores têm que entender que a advocacia ela é muito, muito séria.
Os senhores não podem ficar se associando a todo tempo, a todo momento. Essa sociedade, ela tem que ter um namoro, ela tem que ter um noivado, para ela, sei quando muito, terminar em um casamento. E o casamento é a formalização de uma sociedade de advogados. Então eu tenho visto isso também, isso vai refletir lá na frente. Por isso que eu disse, eu coloquei 3 matérias jornalísticas. O caso dos emasculados de Altamira, onde foi traçado um perfil da minha vida, né? Até cognominavam ali o advogado do diabo, sabe? Coisas terríveis, né? Porque eu estaria defendendo uma bruxa. Depois veio o caso do goleiro Bruno, aonde passaram a limpo a minha vida quando eu assumi. Essa matéria está linkada ali no History, é só vocês verem. E depois o caso Brits, e daí vem o advogado da polícia brasileira, o advogado que passou. Tudo isso é o quê? É o passado que eu não descurei quando eu estava presentemente constituindo e projetando o futuro. É uma reflexão muito importante para quem está advogando, para quem está iniciando a advocacia, mas eu quero dirigir mais para essa rapaziada que está iniciando a advocacia. A advocacia, ela é empolgante, ela envaidece, ela emociona, mas nós não podemos agir com a emoção. Infelizmente, eu estou falando, não é porque eu sei tudo, é porque eu errei bastante, é porque eu já trombei muito, eu já me machuquei, e isso eu estou propondo para vocês. Vamos trocar essa experiência. Cadê os Parnanguaras? Olha lá o Gebran Neto. Pô, importante, você está representando todos. São os raios, sim, Fidelis, são os raios. Então isso que eu quero dizer para vocês, vocês têm que entender o exercício da profissão como algo sério. Por que a advocacia só tem que ser exercida por profissionais devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil? Obrigado, Júlio, Guaratuba. Por quê? Ah, mas o doutor quer fazer uma reserva de mercado, o doutor não funcionava no júri enquanto era estagiário. Funcionei muito no júri enquanto era estagiário, funcionei demais no júri enquanto era estagiário, e os acadêmicos devem, porque existe uma distinção: acadêmico, estagiário de direito é aquele que está inscrito na ordem como estagiário, isso lá no 4º ano, que é o 8º período. Sim. Os senhores podem requerer e podem, inclusive, junto com o advogado, exercer atos privativos da advocacia com a supervisão do advogado, e devidamente inscritos, né? E podem responder por isso também, por qualquer deslize. Por isso que a advocacia tem que ser exercida por advogado inscrito na ordem. O estagiário de direito pode exercer, o acadêmico tem que acompanhar tudo isso, mas ele não pode se lançar. Por quê? Porque o advogado tem dever de segredo com o seu constituinte. O advogado tem responsabilidades. Nós não podemos aqui lançar mão disso. Não é uma reserva de mercado, muito pelo contrário. Ele tem que passar por tudo isso. Ele tem que ser o estudante, o acadêmico, o estagiário, o bacharel, o inscrito na ordem, o advogado iniciante, o advogado com alguma experiência, o calejado advogado. Ele precisa disso, porque ele vai atender interesses primordiais, ele vai atender questões muito sensíveis, ele vai cuidar do patrimônio, ele vai cuidar da liberdade humana. Patrimônio humano, liberdade humana. Tenho visto, e isso é muito preocupante. É preocupante porque, você está criticando aqui, não estou criticando, eu estou dando um conselho. Eu estou aconselhando. Aconselhando por quê? Eu tenho visto, por exemplo, oi Drica, tudo bem? Eu tenho visto, por exemplo, acadêmicos de direito dizendo lá, assessor jurídico. Daqui a pouquinho, não vai demorar muito, dando entrevistas. É importante, é bacana, é legal isso, mas por que não usa a rede social? No momento em que os senhores se auto-intitulam como assessores jurídicos, os senhores estão inclusive cometendo aí um ilícito penal. Os senhores estão aí infringindo a norma penal. Os senhores podem acabar perdendo a idoneidade quando estiverem lá prontos para receber a sua carteira da ordem. Os senhores podem ter problema. Então é um aconselhamento que eu faço. Evidentemente que a gente quer ser advogado, a gente está ali, está lutando, está estudando, mas tudo ao seu tempo, até para os senhores acabarem não se complicando, para os senhores não se complicarem. Então é muito importante que os senhores
tenham essa visão, advocacia no presente, no passado, no futuro, que conheçam as regras do jogo. Daqui a pouco os senhores estão lá, estão vindo bem, estão desenvolvendo bem no júri, mas porque estão tendo uma aparição, uma exposição que não comporta aquele exercício que os senhores têm ali, como acadêmicos acompanhando um advogado no júri, ou como estagiários de direito devidamente inscritos acompanhando o advogado em júri, mas estão lá, estão se lançando, estão dizendo que são assessores jurídicos. Assessor jurídico tem que ter inscrição na OAB, tem que ter inscrição, não pode ter vergonha de falar assim, eu sou estagiário de direito com muito orgulho, tem que se falar com muito orgulho, um dia eu serei advogado. É muito mais leal. Os senhores podem estar induzindo pessoas, e daí vem essa minha inquietação, advocacia no presente, no passado e no futuro, porque lá no futuro vai ter consequência isso tudo vai ter consequência, e a consequência que pode gerar para a advocacia é o quê? É uma consequência de nos enfraquecer. O nosso adversário é poderoso, o Ministério Público é poderoso, eles têm uma caneta enorme, eles têm uma união que nós não temos. Nós temos que começar a nos unir. A minha predisposição é essa. A minha predisposição é efetivamente de fazer com que tenhamos uma advocacia combativa, uma advocacia forte. Para isso nós temos que errar o menos possível. E errar o menos possível é isso, cada um no seu lugar e a seu tempo. Eu não estou falando aqui, eu não estou desestimulando o acadêmico que quer acompanhar o advogado em atos como audiências, como julgamentos. Eu não estou desestimulando o estagiário devidamente inscrito que quer lá fazer o seu júri, ter o seu momento. Isso é aprendizado, isso precisa acontecer. O que nós não podemos fazer também, e que me inquieta demais, é fazer uma advocacia de Instagram, é virar advogado do Instagram. O que é o advogado do Instagram? Advogado do Instagram é aquele leão no Instagram, é aquele que tem lá um cabelinho cortadinho na régua, ele sai assim com aquele terninho bem coladinho, ele está com um abdômen diferente do meu, que o meu está protuberante, mas ele está sarado, ele está com uma carinha fininha, ele está lá com aquela bio dele, advogado criminalista, especialista no tribunal do júri, pós-graduação em processo penal, pós-graduação em penal, mestre, palestrante, professor, ele tem aquela bio maravilhosa, ele faz lives, ele faz tudo, mas você vai puxar, está lá o guri com 1, com 2, com 3 júris, e não tem problema nenhum, só que você não pode rugir como um leão, e na hora do enfrentamento, você virar um gatinho frouxo, porque daí vai virar piada, não só dos colegas, como do nosso adversário que é poderoso. Nós não podemos fazer isso. Eu tenho visto umas coisas que me inquietam, e nós estamos aqui nas inquietações com Cláudio Daledoni Júnior. Por exemplo, eu vi um determinado aí, proposta de escola, de curso, coisa do gênero. Eu vou ensinar como é que enfrenta a polícia, eu vou ensinar como é que na vila, na favela, no beco, como é que encara a polícia. Você vai ser preso, você vai levar um tiro, você vai levar uma porrada, você vai levar um pau. Vamos parar com isso. Nós temos que ser assim absolutamente profissionais, técnicos, e salvaguardar, agraciar a sobriedade dentro da advocacia. Advocacia no presente, no passado, no futuro. Cadê as minhas anotações aqui? Vou continuar aqui. Uma outra coisa importantíssima. Combatividade não é ter falta de educação. Combatividade não é ter falta de educação. A Raquel está falando aqui, Daledoni Jademar, que também fez uma live sobre essa mesma inquietação que a sua, falando sobre essa pressa do jovem advogado criminalista em conquistar o sucesso. Que bom que o Jader Marques, um grande mestre, uma pessoa assim, que eu respeito demais, que tem uma escola de criminalistas, que bom que ele também trouxe essa inquietação, e eu estou sentindo bastante pressa, e isso tudo está sendo assim, canalizado por conta do Instagram, né? Nós temos aí verdadeiramente pessoas que se colocam de uma maneira que não são, e quem perde com isso é a coletividade, quem perde com isso, efetivamente, é a advocacia, e nós não podemos perder.
sabe? Nós não podemos perder. Eles cada dia mais estão se unindo, eles estão, inclusive nós temos aí cursos preparatórios aí que só podem entrar promotores e juízes. O que é isso? É mostrar o seguinte: vocês estão do lado de lá e nós estamos do lado de cá. Há 20, há 30 anos atrás não era assim. Há 20, há 30 anos atrás todos nós éramos operadores do direito. Hoje não. Hoje nós somos, no enxergar de alguns incautos, de alguns ignorantes, nós somos inimigos. Isso não existe inimizade. Então, para isso nós temos que ter uma advocacia combativa, uma advocacia assertiva. Nós não podemos ser ridicularizados. Quando eu vejo jovens aí se lançando como se fossem verdadeiros leões, e a gente sabe que o menino ali tem vontade, mas tem lá 3, 4 júris e se julga, bota uma logo bonita, bota um cabelinho bem cortado, domina as colocações, isso tudo, no frigir dos ovos, no balançar da peneira, isso cai, você não consegue sustentar isso. Ou muitas vezes eu estou vendo essa pressa em alguns advogados iniciantes, ou até em acadêmicos de direito, que querem efetivamente mostrar, indicar, dizer, que fazem, que acontece, e começam a prometer céus e terra, começam a vender fumaça e não vão entregar. É uma advocacia, lembra? Presente, passado e futuro, que daqui a pouco, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, os resultados começam a aparecer, e ele vai se acabar, ele vai se destruir. É preciso ter muita cautela. Tem que se dar um passo após o outro, tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo. Renan Daledoni sempre nos brindando com suas colocações e ensinamentos. É verdade, você é meu grande discípulo. Renan, eu posso dizer que é um exemplo disso. Iniciar ao lado de alguém grande como o senhor é um atalho para tornar-se grande mais rápido? Não, Wagner Frutuoso, não é um atalho não, porque eu exijo que as coisas sejam feitas ao seu tempo. Agora, vai ter uma carga ali, não vale cortar caminho, a estrada é longa, árdua, não, mas temos que ter humildade e bom senso no trilhar do caminho, no fim dará tudo certo. É verdade, Iago, é verdade. Mas Frutuoso, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você estando do lado de um advogado que está ali ativo, nós teremos sempre uma carga de informação maior. Até o advogado vai poder, com os erros que teve, não mais fazer com que esse acadêmico, com esse estagiário ou que esse advogado iniciante não erre. O Renan veio numa fase maravilhosa da minha advocacia, e vai errar muito pouco. A gente costuma dizer, né? Tem várias perguntas aqui, tá bom, vamos começar a responder essas perguntas, mas só para descobrir esse raciocínio. Eu costumo dizer, se não estragar na capação, né? Se não estragar na capação, porque eu já tive ali profissionais que chegou um momento, iniciantes que sonham uma carreira sólida na advocacia. Rafael, eu vou dar esses, pelo menos do que eu tenho. Eu quero compartilhar isso com vocês. Mas eu já vi pessoas valorosas, eu já vi meninos de futuro se estragarem. Por isso, começa a prometer aquilo que não vai dar, tá? Sem contar que a advocacia é algo extremamente perigoso. A advocacia criminal, ela não é para covardes. Isso virou um chavão, virou um slogan de muitos, isso é um dizer de Sobral Pinto. Contudo, é uma atividade extremamente perigosa. Vejam o número de advogados criminalistas assassinados em 1 ano. Os senhores vão se assustar. Vejam o número de advogados criminalistas assassinados no exercício da função, fora os que não estão no exercício da função. Os senhores vão se assustar. As senhoras e os senhores vão se assustar. Então, a advocacia é algo muito sério e nós devemos trabalhar com seriedade. As perguntas, Graça. Doutor, tem várias perguntas aqui, mas antes do senhor responder qualquer tipo de pergunta, essa semana houve algumas inquietações falando sobre sociedades de advogados. Fala um pouco se vale a pena, tem que ter, não tem que ter, tem que começar sozinho. O que é uma sociedade de advogado? Veja, eu quero responder muita coisa, doutor, e o curso em Recife quando será? Sim. Tá. Olha quem acabou de Excelentes colocações. Obrigado, Zanoni, meu irmãozão, obrigado mesmo. A sociedade propriamente dita, uma sociedade de direito, ela tem que existir em um momento,
mas é preciso que você passe por uma maturação. É o que eu dizia desde o início, uma maturação. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Nós temos que ter ali, nós temos que conhecer as pessoas, tem que se passar por um aprendizado de vida com essa pessoa, tem que ver o propósito dessa pessoa, nós temos que conhecer essa pessoa. Então isso tudo é um namoro, é um noivado que vai resultar num casamento. E quando você estiver pronto para casar, aí você registra lá o teu nome de guerra, né? Daledone e Advogados Associados, e coloca o nome dos teus sócios, né? Você vai colocar ao lado, ou entre o nome, ou seguindo o nome de alguém que você tem afinidade profissional, né? Que você tenha afinidade profissional. O que eu recomendo, assim, por experiência própria também, não dá para servir a dois senhores. Esse negócio de ficar pulando lá e cá. Eu estou vendo muito acadêmico de direito pulando aqui, pulando ali, vendo o que é melhor para ele, mas vendo de uma maneira equivocada, sentindo de uma maneira equivocada. Se vocês chegarem para advogar hoje e falarem assim, eu vou advogar porque eu quero ficar rico, você se acabou. A advocacia, em um começo, você tem que advogar para ser bom. Você tem que advogar para ser, olha lá, o doutor Eduardo falando, sociedade também é um exercício de complementação. Sim, é um exercício de complementação. É o que eu falei, eu fiz uma publicação esses dias, eu estou há 20 anos, o meu sócio, o doutor Eduardo Caldas, há 20 anos ele é meu sócio no papel. O Caio Fortes de Mateus, há 17 anos é meu sócio. E esse ano o Renan virou sócio do escritório. Ele também é sócio. Ele entrou esse ano, mas depois de 7 anos conosco. 7 anos para amadurecer, para sentir. Ele teve toda a liberdade dele para ele esboçar que queria e nós avaliarmos que seria possível e ele ingressou. Então veja, são coisas que levam muito tempo, porque você se desgasta. Lembre do seguinte, a advocacia no presente, no passado e no futuro. O sujeito, você pega uma grande causa, para você ter como cobrar lá na frente, você chegar e falar, meu honorário é 200, é 300, é 500, é 1 milhão, com tranquilidade, sem medo de errar, e o sujeito pague. Ou vocês imaginam que o sujeito que está predisposto a pagar um honorário lá dos seus 500 mil, do seu 1 milhão, ele não vai fazer uma peneira, ele não vai mandar. Eu, por exemplo, fui, agora, recente, eu fui convocado para estar em São Paulo, por uma sociedade de advogados, muito famosa de lá. Muito bem, lá estive. Então, a pessoa, o contratante, tinha já o seu jurídico, constituído por esta banca de advogados, que por sua vez me contratou, e eu passei por uma sabatina. Eu fui sabatinado. Essa sabatina, eles fizeram assim, eles fizeram uma verdadeira filtro na minha vida, entendeu? Eles queriam aquele perfil de advogado para determinada atuação e foram honorários aí maravilhosos, eu não posso reclamar, mas tudo isso, por isso que eu estou dizendo, o amanhã é feito de hoje. Os senhores não podem imaginar, quero falar para os advogados iniciantes, que aparecer na televisão é a melhor coisa do mundo. A imprensa que hoje te levanta é a mesma que te derruba amanhã, é a mesma que vai te esculhambar amanhã. Imprensa é uma coisa perigosíssima. Imprensa é uma coisa perigosa. Vamos lá, doutor, qual a sua opinião a respeito do marketing jurídico, que hoje vê-se muito rugido como leões nas redes sociais, mas no final não se vê tanta capacitação assim? É o que eu estou falando. Você tem hoje, você tem sujeito lá, fulano ADV, quer dizer, dando a impressão que é advogado, e o cara não é advogado. Daí ele pega e dá entrevista como assessor jurídico. Assessor jurídico é atividade própria de quem tem capacidade postulatória, de quem é advogado. Daqui a pouco, o sujeito que tem um futuro brilhante, que está estudando, ele vai responder uma confusão, ele vai ser chamado a responder uma confusão. Daqui a pouco a OAB pega um sujeito desse que está lá no gerador de caracteres, que é aquilo que fica ali embaixo, assessor jurídico, ou ele se intitulando como assessor jurídico no Instagram, aparecendo dando entrevista, aparecendo, gravando, colocando. Eu não consigo entender onde é que está a cabeça do sujeito. Ele está materializando uma infração penal. Com certeza. Onde é que está a cabeça? Como é que você vai defender o direito dos outros? Onde é que está o problema de dizer assim, ó, com todo orgulho, escuta, eu sou acadêmico de direito. Eu tinha orgulho de ser acadêmico de direito.
Eu fiz muito júri como acadêmico de direito, eu fiz muito júri como estagiário de direito, e isso me deu base. Eu falei na outra live, eu falo sempre, não se constrói uma casa pelo telhado, se compra um terreno, se faz uma fundação, se levantam os pilares, se faz o primeiro pavimento, se estrutura uma cobertura para depois se telhar a casa. Essas coisas que começam assim terminam muito mal, e é isso que tem me inquietado. Eu vejo ali, fulano a dever, o sujeito não é advogado, exercendo ato privativo de advogado, captando cliente, dando entrevista. Vai dar problema. Eu até, claro que eu não desejo que isso aconteça com as pessoas, muito pelo contrário, porque eu te digo, eu já inclusive analisei o trabalho deles, sabe? Tem pessoas competentes fazendo isso, tem meninos de futuro, que estão estudando, que estão se preparando, que vão representar, mas vocês podem ter interrompidas todas as suas expectativas. Calma, muita calma nessa hora. Aí eu estou vendo assim que eles estão exercendo uma competição deles com eles mesmos, assim, louca, uma coisa translocada, sabe, oferecendo curso. O sujeito não está advogando ainda assim para querer ensinar para os outros. Eu aqui não estou ensinando, eu estou tão somente trocando impressões com os senhores, eu estou trocando experiência com os senhores, eu estou me atrevendo a fazer isso. Mas olha, eu andei bastante. Hoje qualquer advogado se diz criminalista, muito clínico geral, mas para ganhar dinheiro sai atropelando o ramo criminal. Infelizmente, Wanderson, isso é uma verdade. Infelizmente, nós temos aquele, eu digo, kit maldito, né? Você chega lá o sujeito procurando, dizendo o seguinte, pedindo socorro, né? Que o advogado fez um contrato de honorários, ele colheu uma procuração e ele fez um habeas corpus, e para isso cobrou tanto. E isso o que fez? Interrompeu a oportunidade do sujeito responder um processo em liberdade, porque ele não teve, porque trocar correspondência com o judiciário é muito simples. Advogar é um exercício de estratégia. Estaremos em Caruaru, sim, no plenário do júri. É um exercício de estratégia. Você tem que ter estratégia, porque você pegar um habeas corpus, fazer um habeas corpus e jogar de qualquer jeito, com todo respeito, não precisa nem ser advogado, né? Um habeas corpus ele pode ser interposto por qualquer pessoa, é um remédio heróico, é uma medida extrema. Então as pessoas estão fazendo isso, então assim, jogando aquilo e deixa. Assinei um curso mensal com baita expectativa, e quando vi o advogado era menos experiente que eu, foi decepcionante. Logan, é isso que eu estou falando, pessoal. Eu sei que vocês me perdoem, mas o que eu vi, uma propaganda, o sujeito falando que no curso deles eles iam ensinar como é que peita a polícia. Pessoal, você não pode ir lá quando a polícia está operando, você não pode meter tua cara lá quando tem operação da polícia, e se for, vai com a OAB junto, vai em 10, em 20 advogados, você não vai lá onde está no palco dos acontecimentos. Isso tem que ser trazido para uma delegacia. A advocacia é de verdade, as coisas não acontecem assim, não é de mentira. Outra coisa, eu tenho visto aí rugir leões do Instagram, que quando o pau vai pegar mesmo, eles ficam ali quietinhos, bonitinhos, entendeu? Ficam assim, parecem uns gatinhos. Então, quando nós da PM somos gratos pelo seu trabalho. Obrigado, Francine, muito obrigado mesmo. Doutor. Oi. Olha só, a Paula, doutora Paula, que vamos estar com ela em Recife, ela pergunta: parceria ou sociedade? Nós estamos falando do jovem advogado, o cara que acabou de pegar a OAB. Parceria. Pode ser com o sujeito mais preparado, com o advogado mais preparado. Eu vou dar um testemunho aqui, eu vou pisar em areia movediça, até porque senão não estaria aqui, eu estaria fazendo uma live. O que eu estou fazendo aqui são inquietações. Eu fui vítima, o meu sobrenome foi utilizado em várias sociedades de advogados consecutivamente. Tive um problemão, porque advogados experientes pegavam uma pessoa que tinha o mesmo sobrenome que o meu,
que havia uma inscrição na OAB e eles se associavam. E eu perguntava, mas vem cá, você é professor de direito, você advoga há tantos anos, por que o nome do recém-formado, do recém-inscrito vem na frente da Ledone? E por que você está associando e fazendo uma analogia de que você é meu sócio e não é sócio dele? Eu tive um problemão com isso, entendeu? Eu tive um problema, eu posso falar disso. O senhor me defendeu em 2009 em um júri, mudou minha vida, doutor. Obrigado, agradeço. Tenho certeza que eu dei tudo que eu podia dar pelo senhor. Eu não sei quem é, né? Nem quero que fique sabendo, mas eu tenho certeza que eu, no plenário, dei tudo que eu tinha de mim, todo o conhecimento que eu tinha de mim para poder te defender. Mas assim, é parceria, tá? É parceria. É a Ana Paula que perguntou, é parceria. Parceria, porque lembrem, é um namoro, é um noivado para depois um casamento. Nem tudo que reluz é ouro, é emoção. Deixa a emoção de lado. A advocacia não é competição, a advocacia é coisa séria. Já que você está falando de emoção, a pergunta é o seguinte: como não se envolver emocionalmente com o caso do seu cliente? Pois existe uma linha muito tênue entre o advogado e a sua paixão pela causa. O pessoal acaba se misturando, causando dor na pessoa. Como fazer para se preparar? Para separar, na verdade. Falando aqui, respondendo, é muito simples, né? Falando é que nem falar, é que nem dar pitaco no casamento dos outros, é muito simples, né? Mas é o seguinte, é sentimento na sola do pé. Vou parafrasear o Mano Brown aqui, Racionais MC, sentimento na sola do pé. Eu estou tendo uma pequena queda de luz aqui, hein, pessoal? Eu estou na Marina, tá? É sentimento na sola do pé, por quê? Vou usar uma frase que eu aprendi com um grande mestre. Eu tive grandes mestres, eu tive essa sorte. Iniciar acumulativo no júri é recomendável? Guarda essa pergunta aqui, mesmo sem ter experiência, da Júlia, eu quero responder. Tá. Os senhores não podem tirar a lágrima do olho do cliente e colocar no seu olho. Aquela dor é dele, e você vai curar, você vai dar um lenço para ele. Você não vai pegar aquela lágrima e colocar no teu olho. Parafraseando, vocês estão entendendo? Você tem que se jogar na lama e não se sujar. Você tem que se jogar no fogo e não se queimar. Senhor, um dos melhores, eu gostaria de lhe pedir que divulgasse mais seus júris para que possamos assistir. Eu vou divulgar, Yuri, eu vou divulgar. As pessoas pedem para que eu divulgue mais os meus júris, mas eu vou dizer, muito embora seja uma sessão pública, eu costumo não divulgar, porque parece que eu estou prenunciando um espetáculo, né? Nós temos uma vida ali, que está sendo julgada, essa pessoa pode ser condenada, né? Eu procuro, mas eu vou começar a divulgar um pouco mais aí. Eu vou começar a divulgar mesmo. A captação de clientes no início da advocacia criminal. Captação de clientes no início da advocacia criminal. Veja, a captação de clientes, ela deve ser feita de uma maneira responsável. Ela deve ser feita pelo trabalho que você executa. Ela deve ser feita não porque você está se apresentando num programa de televisão e que está teu nome. É importante falar na imprensa. Não estou dizendo que não tem que falar, não. Tem que falar. Mas falem de forma responsável. Não se aprisionem. Não entrem em armadilha de lagosta, da onde vocês não vão poder sair. Uma outra coisa importante, muito importante, que eu não posso deixar de falar. Uma coisa extremamente importante, e é o seguinte: às vezes, para você ter as luzes da ribalta, para você ter imprensa, você sai pegando um monte, eu vejo muito advogado que está iniciando, sai pegando um monte de assistência de acusação. Pô, naquele momento ela é legal, daí você pega uma, pega duas, pega três, pega quatro, e daí repercussão cíveis do júri. É possível que um advogado iniciante deve se portar? Repercussões cíveis do júri, é possível? Como advogado iniciante deve se portar? Sim, tem repercussões cíveis, sim. Valdir Troncoso Pérez foi sua inspiração? Valdir Troncoso Pérez, Wanderson, Valdir Troncoso Pérez, dono de uma erudição fantástica, dono de uma oratória magnífica, dono de uma retórica assim, sem precedentes. Não fez equipe. Um grande tribuno. Não fez equipe. Ele é uma inspiração até hoje. Mas o júri que ele fazia daquela maneira, hoje não teria como colar, não teria como calçar, ele não teria como ter resultado hoje. Por quê? Hoje o jurado quer saber do quê? O jurado está muito atento, o jurado tem ali um processo, tem ali uma tela onde ele está consultando o processo, ele está ali, ó, o promotor está falando, a testemunha está sendo ouvida, e ele está consultando o processo.
Então é o seguinte, ele tem muita informação. Não adianta você ser dono de uma retórica, de uma erudição fantástica, se você não apontar um erro, se você não levantar uma contradição, se você não fizer o jurado, enquanto juiz daquela causa, entender o absurdo. Então é uma construção de tudo, onde também você tem que ter retórica, você tem que ter erudição, você tem que ter uma oratória, mas também, sem sombra de dúvida, ele é uma referência sem precedente. Mas o que aconteceu com ele e aconteceu com muitos, eu vi, e advocacia, inquietação no presente, no passado e no futuro. Aqui, assistência de acusação armadilha, quero falar sobre isso, marca por favor, presente, passado e futuro, porque eu vi advogados, grandes criminalistas, morrerem sem ter feito equipe. Futuro dele, futuro é você fazer uma grande equipe, você tem que ter uma equipe. Por quê? Porque naquela equipe a coisa vai girar, você vai conseguir ganhar, você vai se cansar, você não vai ter o mesmo pique. Eu não tenho o mesmo pique que eu tinha 10 anos atrás, e eu não vou ter 10 anos para frente o mesmo pique que eu tenho hoje. Você tem que fazer essa equipe para você continuar ganhando o teu dinheiro, é o teu ganha-pão. Você tem que ter equipe. Eu vi grandes advogados morrerem na penúria. Eu tive esse testemunho trágico, eu não queria ter testemunhado isso. Eu vi professores meus morrendo na penúria, uma coisa assim feia de ver, com um pequeno escritório dentro de casa, desmontou a banca de advocacia, se acabou com tudo isso, entende? Isso é muito triste de ver. Qual o posicionamento enquanto acesso à íntegra do processo em júri pelos jurados? Tenho prós e tenho contras. Eu quero fazer uma live especial sobre isso. Sargento Simeonaro, opa Simeonaro, tudo bem? Eu quero fazer uma live especialmente sobre isso. A Jennifer é uma grande advogada iniciante, uma moça de muito futuro, uma moça empenhada e estudiosa. Jennifer, um abraço enorme para você, sabe que eu sou fã do teu trabalho. Eu quero fazer uma live exclusiva sobre isso, mas veja, inquietações, o advogado no presente, no passado e no futuro. Porque o futuro é o que? Uma equipe. Essa equipe vai ter o que? Vai ter a sociedade. No início é parceria, namoro, noivado, casamento. Esse casamento tem que ser sólido. Esse casamento tem que alimentar os teus filhos. Vai ter que alimentar os filhos dos teus filhos muitas vezes. Isso tem que ser muito sólido. Como eu disse, essas pessoas acabaram tendo fins trágicos porque não fizeram uma boa equipe. E é isso, essa inquietação que eu quero trazer para vocês. Tá assim, sabe o que eu estou sentindo em muito advogado iniciante aí? Um fogo de palha. Todo mundo é professor. Eu acho que é essencial essa ferramenta que hoje nós temos das redes sociais, mas ela pode ser prejudicial. Você pode encerrar a tua carreira. Olha só, doutor, a Priscila, ela fala assim, ó, ser referência no que traz paixão, no que ela tem paixão. Como começar? Porque assim, tem muito iniciante aqui, muita gente quer tirar dúvidas, porque começar a advocacia não é só dizer, hoje eu tenho uma carteirinha e vou advogar. Não, sabe o que vocês fazem? Melhor do que pegar qualquer curso aí, de uma Unisquina, ou de um Instagram bem montado aí, vão às sessões do Tribunal do Júri. Quem morar na capital, peguem lá, eu posso falar da minha área, que é a área criminal, peguem, vão assistir as sessões criminais, isso são sessões públicas, esse é o aprendizado. Os senhores vão assistir ali as teses jurídicas sendo debatidas, como se portar enquanto advogado, como não se portar enquanto advogado, como é que funciona o Ministério Público, como é que funciona o juiz de direito, como é feita uma votação numa sessão de julgamento perante o Tribunal de Justiça. Isso vale muito mais do que qualquer live aí enfeitada, vale muito mais do que alguns cursos de um Instagram aí povoado, bem enfeitado, onde se vende riqueza, onde se instiga o iniciante, se instiga a ter dinheiro, a ter riqueza, a ter isso, a ter aquilo. Nem tudo que reluz é ouro. Se balançar bem a peneira, vocês vão ver que cai pouca moeda ali, tá? Vocês vão ver isso. A realidade é muito distinta do que tem se vendido nesse Instagram. Sem falar também, doutor, que o tempo não quer dizer nada. Conheço vários advogados com 10 anos de numeração na ordem e não sabem colocar nenhum token para botar um processo. Então... Veja, tempo não quer dizer qualidade.
Eu tenho 25 anos de advocacia, eu podia me ufanar que não, porque eu sei. Não. Tempo não quer dizer qualidade. O sujeito vai ter mais experiência, mas quem não tem talento, não tem talento. Quem não estuda vai ficar para trás, vai ficar enferrujado, vai se arrebentar. Não tem noção do que faz ele estar. Audiências criminais, tentações orais, decisões do júri, é isso aí. Então tempo não quer dizer qualidade, pessoal, sabe? E nem aquele advogado que está ali empombadinho, está ali com as abotoaduras, está ali com o carrão, e está ali vendendo um eventual sucesso, um suposto sucesso, um ficcional sucesso. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Um outro toque que eu digo para uma advocacia que no presente esteja se preparando, se aparelhando para no futuro ter sucesso profissional, emocional, técnico, científico, financeiro, é os senhores efetivamente se colocarem como advogados da ativa. Se coloquem como advogados da ativa e se entreguem para a advocacia. A advocacia, ela demora para dar frutos. É como aquela fruta que demora a te dar o bom fruto. Mas quando ela te dá o bom fruto, você vai se fartar daquele doce, você vai se fartar daquilo que ela te oferece, ela vai te alimentar, ela vai alimentar teus filhos, ela vai alimentar os filhos dos seus filhos. Vocês podem ter certeza disso, absoluta certeza quanto a isso. Ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser bem irrigada, ela tem que ser bem adubada. A advocacia no presente, no passado e no futuro. Tem gente que está com muita pressa, está indo com muita sede ao pote. Eu não quero, mas eles vão acabar tropeçando, eles vão acabar se machucando, sabe? Como superar o medo das primeiras audiências criminais ativas, bem como o júri? Assistindo audiências, assistindo júris, presenciando. Semana passada o doutor Caio sustentou de forma brilhante contra razões, enquanto advogado das razões estava ali para cansar a todos. Infelizmente foi uma lástima isso, doutor Yuri Machado, meu amigo, faixa preta, professor de direito, advogado e advogado, tem todo o meu respeito, Então, tenhamos nós aqui respeito por essa profissão, que na verdade é um sacerdócio, que na verdade reúne a expectativa de defesa da sociedade, reúne toda a força possível para barrar, para fazer o arrimo da prepotência do Estado, da canalice do Estado, da armação, da vingança privada. Isso tudo está na advocacia. Nós precisamos e temos que ser unidos, e nós temos que apontar os nossos erros, reconhecer os nossos erros e fazer com que esses erros se transformem em boas experiências. E isso tudo vai reverter em prol da advocacia. Sejamos unidos para que sejamos livres, um ajudando o outro. Essas são as inquietações com Cláudio Daledoni Júnior. O mundo mudou a partir das inquietações, e essas são as minhas inquietações, e eu quero trazê-las. Tomara que os senhores sintam-se aí atraídos por isso. Eu tenho vários temas aqui, inclusive acabou de surgir um tema que será da próxima live. Sim. Tá? São muitas perguntas. Essa crise na advocacia não se dá porque muitas pessoas acham, vendido assim, que a faculdade são, deixa eu ver, essa crise na advocacia, conhecimento não jurídico, foco, clareza, mentalidade, entre outras coisas. Aqui é Feira de Santana. Feira de Santana, precisamos nos preparar, nós precisamos nos preparar. Advogados sejam advogados, acadêmicos sejam acadêmicos, estagiários sejam estagiários. Nós nascemos crianças, nós nos tornamos adolescentes e nós depois somos adultos. Então, eu tenho muita saudade, por exemplo, de quando eu era um jovem, e que me sobrava tempo, me sobrava disposição, me faltava dinheiro, me faltava reconhecimento, mas hoje, com 46 anos de idade, com 25 anos de advocacia, eu tenho saudade de muito momento daquilo. Então vamos viver tudo ao seu tempo, vamos viver o jovem acadêmico, vamos ser acadêmico de verdade, vamos aproveitar tudo que a academia oferece.
Depois, sejamos bons estagiários aos nossos mestres, aqueles que nós admiramos. E por fim, sejamos grandes guerreiros da tribuna, sejamos grandes advogados. Inquietações com Cláudio Daledoni Júnior. Um beijo na alma de todos vocês. Muito obrigado.